mais uma vez, reproduzindo o recado aqui, foi feita a doação para o projeto UERE, que cuida de educação digital na Favela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. O comprovante está em anexo aqui na sala. Você pode acompanhar também todas as novidades do capítulo nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E se você ainda não curtiu a gente lá, por favor, curta a gente lá para a gente ficar feliz e continuar fazendo aí o nosso trabalho, tá bom? Walter, é contigo. Tá, ok. Só um momento, só. É que sempre as aulas estão sendo sempre depois das minhas reuniões de empresa, então tem algumas coisas que ficam à parte, desculpe. Bom, então, ontem eu terminei eu comentei sobre as questões de transformações que vocês podem fazer, ou como vocês podem fazer essas transformações usando pandas. A Carol Duarte, se não me engano, ela mandou um e-mail para mim, era 9h da noite, eu só fui ler umas 2 da madrugada, então eu não dei uma olhada ainda sobre o que foi, mas dando uma pensada no que foi feito, parece ser coerente, que ela disse. Então, só valeu, Carol, eu vou dar depois, ver se eu modifico o Python que está lá no repositório, incluindo seu update. Não, 9h eu ainda estava trabalhando, porque deu um problema, sempre dá problema, na hora de você colocar modelos de inteligência artificial em produção. Então, eu estava até às 10 da noite tentando fazer aquilo funcionar. Eu estava acordado na hora que você mandou. Só fui prestar atenção na leitura só depois, quando eu já estava com a cabeça menos quente. Então, valeu. Eu vou dar uma lida melhor nele hoje, e daí eu incluo essas informações no Python e atualizo ele lá no repositório. Ontem também eu estava testando, vendo a documentação do Seaborn, e aí eu entro em alguns detalhes. Eu percebi que o Anaconda está com uma versão que é 0.10 e o atual Seaborn está com a versão 0.11. Então, quando eu for falar dele na aula de hoje, eu vou mostrar 2 alternativas. Uma é atualizar ele direto pela plataforma gráfica do Anaconda, e não funcionou para mim ontem. Estava tentando rodar o Jupyter que rodava na minha máquina, que eu uso o Virtual Environment, e não estava funcionando. Então, o que eu fiz foi criar um novo environment dentro do próprio Anaconda, não usei o root dele. Eu criei um crash course. Hoje eu vou exportar os requirements, que é a lista de pacotes bonitinhos dele, para vocês poderem replicar, se vocês quiserem. E vou colocar no repositório também. Mas aí eu comento isso na hora que eu for escrever. Voltando aqui, eu vou compartilhar a tela agora. Bom, se vocês não estiverem vendo, só comentar. Então, só voltando aqui, o Crash Course vai ter as mesmas informações anteriores, que eu te comentei de referência, eu não estou removendo nada, só adicionando. E a aula de hoje é basicamente para a apresentação do Merge e o gráfico do Seaborn. Eu falo que o Pandas ele tem, como eu mostrei, um próprio comunicação com o Matplotlib, mas ela não é tão... Não é que não seja tão óbvia assim, é que ela tem um leque de customização. Essa é a minha grande ressalva com relação a usar o Pandas para poder fazer plot. É claro que ele é muito mais rápido, e se você não está nem aí só para você só quer dar uma olhada nos resultados, ele é ótimo para poder fazer aquilo em sequência, você não precisa importar mais nenhum pacote. Mas se você quer entregar, seja colocar na sua tese, dissertação, TCC, no seu trabalho no dia a dia, num relatório, numa apresentação, eu acho super válido vocês procurarem uma outra alternativa de gráfica. Ou vocês se aprimorarem bastante no Matplotlib, porque tudo aquilo por trás é um Matplotlib, no fim das contas. Exceto o ggplot. O ggplot já é outra história, e daí eu não entro em detalhe com ele, mas ele existe tanto no R quanto no Python. Uma outra filosofia de gráfica, né?
O Matplotlib ele foi feito baseado nos gráficos provenientes do MATLAB, tanto que alguns comandos são até semelhantes. Então, o roteiro da aula de hoje, a gente vai voltar a relembrar um pouco sobre a aula de ontem, variável categórica, group by, transformers, as funções aggregate e variáveis dummies. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem comentar agora ou depois. Vamos entrar, então, depois na combinação de dois data frames, que é usando o merge. Na prática, o merge é um pouco do join do SQL, então eu vou dar uma explicação sobre isso. E o restante da aula a gente vai falar sobre o Seaborn, desde o scatterplot, histogramas, boxplot, descategórico, distribuição e vários outros tipos de plots diferentes. Então, para quem tiver algumas dúvidas, o Seaborn tem tutoriais para serem feitos por cada tipo de plot, por tipo de variável. Então, você pode dar uma olhada nisso. Ou, se vocês não quiserem, nas referências também tem esse overview das figuras do Seaborn, que ele comenta que ele é quase bem semelhante a esses 10 minutos de pandas e dá uma revisada geral nos principais gráficos que ele possui. Então vamos lá importar todos os gráficos, todos os pacotes que a gente tem usado, Matplotlib, Pandas, NumPy. Eu estou importando o Matplotlib porque ele, no fim das contas, é o que gerencia a figura gráfica. É muito mais fácil manipular ele para poder incluir um label a mais, alterar o label, ou simplesmente aumentar o tamanho da figura. E o Seaborn como um novo pacote gráfico. Então, se a gente time, enquanto ele está carregando agora, foi mais rápido que da última vez. Foram 5 segundos para poder processar isso. Então, a gente faz a mesma coisa que nós fizemos ontem. Nós temos dois datasets naquele zip que vem do Kaggle, que é o teste e o train. Então, nós vamos fazer o concat deles. A gente importa eles, dá uma olhada nos dois pelo head. A gente percebe que o head do teste não tem a questão do survived, que é exatamente uma da natureza dele, de como está estruturado o dado lá. Nós usamos o pandas concat, a lista dos data frames que querem ser concatenados na ordem. Se a gente não quer que seja ordenado, a gente coloca false, porque o index, lembrando que o index se mantém igual ao original, então ele, na hora que você faz a concatenação, ele não muda, ele não reseta o index por default. E o axis 0 quer dizer que nós estamos colocando um data frame abaixo de outro em cada coluna. Então, se ele tem a coluna das mesmas colunas, elas vão ser postas igualmente uma abaixo da outra, na sequência que está de data frames nessa lista. Senão, ele vai colocar, se esse não teria esse passagem D num data frame, por exemplo, mas tem no outro, quando você concatena ele, ele coloca NaN em todos os elementos daquela coluna, respectivo ao data frame que está sendo posto abaixo. Como ele não reseta o index, nós temos que fazer isso manualmente, a gente vai usar essa função. O antigo index, que é a antiga numeração dessas das linhas, ela é uma informação que já está bagunçada quando a gente faz o concat, então não importa. A gente pode fazer um drop igual a true. Se for falso, ele vai se mantém. Ele pega essa coluna e cria uma nova coluna no data frame com essas informações. Enquanto reseta, reinicia a indexação. E o inplace true é exatamente para poder fazer isso tudo ao mesmo tempo e já salvando na memória da variável. Então, se a gente tem data head e data tail, a gente vê exatamente isso. Onde tem o survivor que via proveniente do teste e ele colocou em AN, como eu tinha comentado. Se nós formos no espessor de variáveis, que é uma daquelas extensões que eu comentei em primeira, ele tem... Toda vez que você cria um novo dataset, ele vai armazenar memória. Aqui está tudo em byte, eu acho que pode ser comentado isso, alterado para megabytes ou para gigas. Mas eu não fui a fundo sobre isso, esse variável inspector. De qualquer forma, conforme você vai criando esses data frames, você vai alocando memória e o Python em si é muito chato, ele não tem um bom gerenciador de memória. Exato, eu só vi de gerenciador de memória bom com relação ao Python,
Eu só vi o Mac funcionando bem. O Linux, ele não funciona tão bem assim, ele pula, e um meio termo parece que o Windows funciona até um pouco melhor de experiência. Só tem vezes que ele acaba travando, mas aí não sei se é próprio Windows ou se é o Python, a comunicação com o Python. No dia a dia, normalmente, está sempre rodando tudo, até a nuvem está rodando no Linux, então as pessoas estão tentando serem motivadas a processar isso melhor. De qualquer forma, uma boa prática é deletar variáveis que você não vai usar mais. Aí a gente faz aquela alteração de tipo, cada variável no nome é uma string, sexo é categoria, survival é de categoria, como um dicionário. E lembrando que sempre que a gente sabe qual é o tipo da variável em si, que compõe aquela coluna pandas, nós podemos selecionar ela pelo tipo dela. Então, se tem essa função, select the types, o include vai incluir as colunas que tem aquele tipo de variável. E o exclude, que também existe nela, ele vai eliminar colunas que você não deseja retornar. Então, caso eu só quero colunas categóricas, ele vem, nessa sequência aqui ele seleciona um subset desse data frame original, se coloca o describe e vai fazer a descritiva para colunas categóricas, que é diferente da descritiva para colunas numéricas, float ou inteiro, em que vem as medianas e os percentis. No caso das colunas categóricas, lembrando a sua contagem, quantas classes únicas tem naquela categoria, porque ele se entende muito mais como se fosse um conjunto, um set, do que uma lista ou uma série. Ele mostra qual é a categoria com maior quantidade de elementos e a frequência que ela acontece, que é a quantidade de elementos de fato sobre o total daquela coluna. A gente pode pegar também o select the types include string, isso eu não tinha mostrado, você pode, de fato, fazer a mesma coisa com colunas de string, no caso só tem duas, o nome e a cabine. E se a gente coloca o describe, o que vem é algo semelhante ao de categórico. Ele entende que não é algo para você fazer mediano ou média, então, por trás do pano, o que está acontecendo é qualquer coisa que não seja de fato numérico ou categórico, ele vai ver sempre a frequência do mais comum e vai pegar, então, a classe top e vai trazer essa informação para você. Tem métodos numéricos, ou de regressão, ou de análise, que precisam que essas colunas categóricas sejam abertas numa matriz esparsa de zeros e uns. Então, em geral, o que as pessoas fariam seria criar vários loops para poder trocar 0 e 1 no elemento de linha correspondente à classe que você tem, ou não, a presença dela ou não. Mas no Pandas ele te fornece essa função getDummies. É só você dar o conjunto DataFrame e já com as colunas selecionadas filtrado pelas colunas que você sabe que são categóricas. Isso vai te retornar essa matriz esparsa, em que ele tem onde aquela condição é verdadeira e 0 quando não é. Quando a gente vai, então, fazendo dessa maneira, o próximo passo é tentar tirar informações de forma conjunta entre tanto o dataset por diferentes colunas. Desculpa, isso é complicado. Então, essa parte a gente quer tirar informação combinando duas ou mais colunas, ou duas ou mais classes, ou requisitos do nosso dataset para tentar entender como ele faz. Você pode trabalhar isso diretamente com o DataFrame, tendo filtro a filtro, e vai funcionar da mesma forma. Só que o Group By permite que você trabalhe isso de uma maneira mais automática, sem necessidade de criar tantos filtros assim. Então, nós queremos entender como o comportamento desse conjunto de dados se comporta quando a gente agrupa eles por sexo e a classe do passageiro.
A gente pode criar esse grupo. Se colocamos um type G, nós vemos que é um pandas called group by, ele é um outro tipo de objeto. Python existem diversos. Você mesmo criar um seu próprio objeto dado, que você cria uma classe para ele. E se a gente fazer um g.describe, ou seja, no group by, ele vai pegar essas mesmas informações de contagem, média, desvio padrão, os percentis para as colunas numéricas, para ambas as classes. Então, a classe primeiro, meio e as classes primeira, segunda e terceira, primeira, segunda e terceira. Então, nós temos, no fim das contas, 6 grupos, quer dizer, 3 para cada tipo de section, g.n groups, vai te trazer o total deles, e essa informação é um data frame, quase um pivô. Muitas pessoas elas veem isso como um pivô. Estava lendo um pouco mais sobre isso para tentar entender. Bom, a gente pode aplicar uma função a esse grupo. Se a gente define a função de coeficiente de variação, que é a média sobre o desvio padrão, não foi o desvio padrão sobre a média, agora eu estou trocando, talvez. De qualquer forma, você pode criar, levar de retorno um dicionário. Cada chave do dicionário sendo um cálculo diferente sobre aquele grupo de interesse. Então, se a gente define, customiza uma função para isso, e nós usamos o .apply nesse grupo, nós retornamos, então, um dicionário como elemento daquela série. Ele retorna uma série que é multi-indexação. Tem dois níveis de indexação e um único elemento a cada linha. Se nós aplicamos numa série em que o elemento dela é um dicionário, o próprio Pandas Series, o que ele faz é abrir aquele dicionário em todas as colunas. Ele retorna um data frame multi-index, de multi-indexação, mas em que essas informações que estavam contidas nesse dicionário são abertas. O que deixa muito mais fácil depois, se você quiser salvar isso numa outra tabela, ou o que quer que seja para trabalhar. Lembrando, então, o g.pipe, ele é quando você quer usar o próprio grupo muitas vezes, dentro de uma função. Então, em vez de criar uma função dessa maneira, você está usando a mesma ideia, dois quesitos de grupo, você está usando ela em um único tipo de função lambda, uma única linha. Você pode usar o g.pipe, porque ele vai fazer uma reindexação, vai reapontar para o próprio grupo a variável. E se você aplicar um ponto transform, o que você faz é que essa função lambda, ela, em vez de retornar uma dimensionalidade semelhante a 6 linhas, por exemplo, ele vai retornar a dimensionalidade do seu data frame original, que é o data. Isso porque o que ele faz é essa mesma conta que está aqui, só que o transform ele já reconecta elemento a elemento onde essa informação deveria estar. Bom, a gente pegou todos esses pontos e a gente fez várias transformações. E essas transformações, elas podem, por exemplo, você quer que carregue o dataset original, você quer aumentar o dataset original com essas informações que você considera relevante. Então, você pode usar de duas maneiras. O primeiro é o concat, você pode pensar em, eu posso concatenar essas informações semelhantes. Se a função é muito simples, é só você criar uma nova coluna no data e incluir erro. Então, você acaba usando o próprio funcionalidade do Transformers, exatamente, para poder trazer essa informação, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível você fazer dessas duas formas. Primeiro que o Transformer, o que eu vejo é que ele, às vezes, ele quebra com funções muito complexas. Você tem que pegar elementos de diversas colunas diferentes. Por exemplo, se você for pegar elementos de diversas colunas diferentes, para fazer uma conta,
você pode usar o apply. G.apply, lambda, def, ou seja, porque cada grupo inicia um data frame. Você pode pegar um nome, por exemplo, vamos dizer que a gente quer pegar 2 strings. Há um espaço, mais um def, cabine. Vou colocar string aqui porque nós sabemos que existe NaN, né, na cabine. E em vez de você fazer for, você faz axis igual a assim não vai funcionar com data, vai funcionar somente. E é isso. Sim. Então, no fim das contas, se você quer fazer uma operação que dependa de 2 colunas, você coloca no apply esse axis igual a mesma ideia do que eu comentei anteriormente de concatenação. Sempre vai ter essa alternativa axis igual a 1, que vai mudar a aplicação de coluna, que é o padrão do pandas, para a linha. Esse tipo de função, ele dá muita dor de cabeça, pelo menos com transform. Eu nunca consigo fazer isso rodar direito, ou quando consigo, ele sempre dá algum pequeno bug em algum momento, dependendo do elemento. Então, a minha sugestão é, o apply ele é melhor nesse caso de você quer aplicar 2 colunas. Mas se você faz um apply nesse sentido, com o group by, ou seja, você pega a média daquela coluna e soma um desvio padrão para poder ter um valor de primeiro desvio, um valor que você quer para o primeiro desvio, para o segundo desvio padrão, para o terceiro desvio padrão, de fato, a sua distribuição de valor e o seu erro, de certeza, isso acaba sendo complicado, acaba sendo uma dor de cabeça. Então, o que eu sugiro é sempre usar o merge nesse caso. Porque você vai retornar aquela função, aquele resultado naquele pequeno dataset que a gente viu aqui em cima. Mas aí vai ter 2 colunas, que são as nossas multi-indexação, que são originárias do nosso dataset que nós criamos o grupo. E você sempre pode conectar, então, um dataset original com o que você criou de resultado por essas 2 colunas de multi-indexação. Então, ainda vamos fazer aqui a mesma coisa. Group by por sexo e classe. Vamos aplicar a função CV. Depois vamos aplicar a set para transformar isso num data frame de uma única indexação. Perdão, desculpa. Vamos transformar isso para transformar uma série para um data frame de fato, em que cada uma das nossas contas daquele dicionário de resultados ele vira uma coluna. E daí nós resetamos a multi-indexação sem remover ela. A gente não vai colocar drop igual aqui, porque nós queremos levar esses índices para a tabela final. Então, o que nós temos, acabamos tendo essa coluna CXP class formalmente como uma série dentro do data frame e as informações que nós calculamos. Então, vai fazer o merge. O merge ele é basicamente um join. Então, se você for no Google, pegar join SQL, imagens. Adoro essas imagens aqui. Vamos ver se aqui. Existem diversas alternativas do SQL em join. Você pode selecionar, vamos dizer que você tem 2 tabelas, então. Você pode selecionar toda a tabela A, com tudo que contém a tabela A e a tabela B. Você pode selecionar a tabela A, removendo o que é a interseção com a tabela B. Você pode selecionar só o que tem na interseção. Você pode selecionar somente o a B excluindo o que é a interseção com A. Todo o seu universo, o A e o B. Ou todo o universo excluindo a interseção. Isso funciona no Pandas da mesma forma semelhante. Como? Com o Pandas Merge. Se a gente for no help dele, nós temos o data frame left, que é o data, o data frame right, que é esse G que nós redefinimos aqui em cima. O right on são as colunas do data frame da direita,
da direita, aqui, o G, que o possuem e nós queremos comparar. Então, nós temos... Isso funciona bem porque você pode utilizar numa tabela, ela vem com o nome, na outra tabela que você coletar, ela vem com um nome completamente diferente, mas trazem a mesma informação. Foi só por questões de cada pessoa que criou, geralmente, as duas tabelas, que gostem de nomes diferentes ou tem um processo diferente por trás sendo feitos. Então, para não ter essa dor de cabeça, a gente tem essa possibilidade. Mas também temos a possibilidade, nesse sentido das duas tabelas terem o mesmo nome, a gente eliminar esse on, right on e left on, que são o nome das colunas, e só deixar esse como on. E aí ele vai assumir que em ambas os data frames eles têm que ter nomes semelhantes. Mas eu prefiro sempre deixar dessa forma porque fica bem mais claro. Vou alterar aqui. Simples. O left on é da data, right on é do G. Ele vai comparar a coluna sex do data com a coluna sex da coluna G, do data frame G. O p-class do data com o p-class do G. Então a ordem importa nessas duas listas. E como ele vai comparar? Ele vai comparar com o inner. Então ele vai trazer tudo o que tem no A e no G que fazem match semelhante. Então, na prática do nosso Join SQL, a gente está pegando a interseção. O ponto é que essa interseção, neste cenário, ela vai em todos os casos, porque sexo é uma daquelas colunas que não tem a NaN, se não me engano. Então, sexo e p-class são colunas que não têm dados faltantes. Então, no dataset original, você vai ter essas informações. Nós sabemos que, nesse caso, o G vai ter um match perfeito, porque ele foi originalmente baseado nesse dado. Se ele não fosse, se fossem duas tabelas diferentes, que nem o train test, que são tabelas de diálogo diferentes, você pode até ficar com dúvidas se estão ou não. Então, são das coisas que você talvez tenha que dar uma olhada e decidir qual é o tipo de merge que você quer fazer. Mas se você coloca aqui o inner, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar somente o que são semelhantes e faz match perfeito em ambos os datasets. Se você coloca o alter, ele faz exatamente esse. Ele pega o que tem na interseção e faz match. Ele pega o que tem no A, na tabela A, mas que não tem na tabela B, e coloca numa linha e nesses elementos que deveriam existir na tabela B da coluna somente B, ou da coluna somente, quer dizer, que estão no A, ele vai colocar um NaN, igual de fosse com cat. E a mesma coisa semelhante acontece com B. Ele vai ver o que não tem em B, mas não tem em A, de interseção, e vai colocar NaN nas colunas respectivas ao A. Outra parte é right ou left. No caso, o que ele vai fazer right ou left são essas duas considerações daqui. No caso, right, ele vai levar a tabela, por exemplo, left, ele vai levar a tabela que está na sua esquerda com a interseção que fez matching, e o right ele vai levar a tabela na direita com a interseção do que fez match. Existem outros detalhes aqui dentro que é para exatamente não levar em consideração a interseção, por exemplo, no caso, ou levar em consideração somente a interseção e um pequeno detalhe de um pequeno detalhe do outro. E daí você pode dar uma lida melhor no help para poder compreender mais a fundo sobre isso. Mas somente essa daqui já adianta bastante no dia a dia que você está trabalhando com tabelas que tem que ser combinadas. Contando as combinadas, ele vai combinar o dado G, e você vê que ele pegou aquela pequena coluna que só tem uma shape de 6, dimensão 6 de linhas, e colocou ela conforme ele identificou a classe e o sexo correspondente. Você pode levar toda essa informação junto com você e agregando, acumulando isso conforme vai.
Uma outra forma também de pensar um merge é você pensar que o próprio data frame em si ele tem essa função dentro dele, porque o data frame é uma classe, e como uma classe ele possui tanto processos quanto funções ou constantes. Então, uma delas é o merge, na mesma ideia. Se você usa data.merge, o data passa a ser o seu left, e o G é o seu right. Então, right, left, how ou inner. A diferença é que não tem, nesse caso, um in place. Usar um tab aqui, ele não aparece. Ele, de fato, ele não te deixa fazer isso. É bem claro, mais pela questão de você poder errar muito em alguma combinação e depois perceber que está errado e ser cagada. E aí você tem um merge que pode demorar muito tempo a ser processado. Esse foi até rápido, porque o dataset é rápido, são 1000 e poucos elementos. Mas se você quer pegar vamos dizer, uma vez eu fiz com 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e meio, demorou 20 minutos. Não é uma boa ideia você errar nesse tipo de situação. Então você acaba tendo essa bonitinho, que outros resultados são os mesmos, o pd.merge e o data.merge. A diferença são a filosofia por trás. A primeira é uma função, uma ideia de função, e a segunda é uma ideia de objeto de classe. Então, já que ele não deixa você fazer, a gente tem que substituir ele na variável data. O nosso data original, nossa variável data acaba levando agora essas colunas consigo. Se a gente quiser, a gente pode ordenar ele tanto por sexo quanto por classe. Lembrando que a ordenação ele ordena primeiro o sexo, depois no mesmo ordenado sexo ele vai ordenando em classe, nessa sequência que aparece na lista. Então, a lista, a ordem importa, e ele já salva no memória. A gente vai no ponto head. Se uma das nossas colunas que a gente quer ordenar não é numérica, ele vai ordenar por ordem alfabética. Então, F antes do M, female, ele vai ordenar 1, depois female, depois 1, female, e assim sucessivamente. Como a gente colocou sex como a primeira, ele vai ordenar sempre F, female, depois vai ordenar aqui. Então, é 1, 0, e assim sucessivamente. E se a gente combina o merge em colunas semelhantes? Assim, então se a gente tem colunas que são semelhantes, mas que a gente não usa no merge. Então, vou mudar aqui o título para não ficar. Colunas semelhantes em ambas as bases que não são usadas no merge. O que acontece com elas? A gente faz essa situação do merge, levando em consideração ambas as colunas que ele tem semelhantes, ele vai colocar esse x e y. Porque aqui, anteriormente, nós já incluímos essas colunas, média, desvio e mediana. Então, na prática, ele existe no G, existe no data, mas nós não estamos usando ela para fazer média. O que ele inclui é esse final x ou y, dependendo se é direita ou esquerda, x na esquerda, y na direita, para poder ter uma ideia de onde essas colunas com nomes semelhantes tiveram sua origem do merge. Para poder, caso a gente possa comparar até. Tem vezes que a gente quer comparar essas colunas assim. Se deixar na mesma data frame seria mais fácil, porque a gente aloca uma única memória e deleta todo o restante. Você também pode customizar esse sufixo. A gente pode colocar o sufixo da direita, o sufixo da esquerda, bolinha quadrado, pé, mão, tanto faz. Como você quiser. Então, você acaba incluindo a customização. Se você também quiser, acho que você pode colocar isso em símbolos de latex, se você também quiser. Deixa eu ver aqui. Pode. Se você olhar e colocar esse R e tiver em latex dentro, você consegue incluir ele no próprio nome da coluna. Deixar aqui só copiado. 16.
A gente pode incluir dessa maneira o sufixo de tal forma que não tem dor de cabeça de saber de onde se originou quando você fez o merge. Essa coluna que é semelhante à tabela que você está usando de base, que é o data. Ou, no caso, a gente quer juntar com o G. Nós podemos também fazer outras transformações, só para poder lembrar, eu acabei esquecendo nos comentários, a gente pode usar transformações no próprio string, por exemplo. A gente pode usar o split, literar com ponto, como todo sobrenome está vindo na frente, depois vírgula. A gente faz uma split com vírgula e pega o primeiro elemento, que isso aqui cria uma lista. O surname. E se a gente for por shape, o unique shape, ele tem menos do que propriamente. Então, existe bastante pessoas sem família ainda no navio. Mas isso assumindo que todos os familiares são sempre com o mesmo sobrenome, que não é uma verdade. Isso é uma suposição errônea, né? De qualquer forma, um chute. Para poder deixar lembrar disso. O próximo que a gente vai entrar é o Seaborn. O Seaborn, ele é um pacote gráfico focado em visualização que é proveniente de estatística. Uma das dores de cabeça com ele, até hoje eu acho que tem dor de cabeça com ele nesse ponto, é que ele não apresenta como faz as contas por trás. Então, a regressão que ele faz, o gráfico de regressão, ele não apresenta essas contas, ele não apresenta os valores que encontrou de coeficiente linear, angular, por exemplo. Mas, lá na documentação principal dele, ele comenta que essa SciPy. De fato, se você for usar todas as funções do SciPy, de regressão, ajuste, mais, e fizer essas contas, são os mesmos valores, você vai obter o mesmo gráfico, a mesma reta, se você for fazer isso etapa a etapa. Claro que em determinados momentos é sempre bom fazer esse tipo de gráfico. Como sabemos os tipos de gráfico que podemos fazer? Então, eu vou apresentar alguns deles do Seaborn. E, no caso, pelo que eu percebo, é mais por experiência mesmo. Se você sabe que uma regressão, você espera fazer um regplot do Seaborn, por exemplo. E daí, se você sabe que a regressão tem um intervalo de confiança, você acaba sabendo que existe uma linha superior e inferior ao seu modelo. Então, você pode usar, por exemplo, se você fosse criar no Matplotlib, você faria um plot do seu resultado teórico, você pegaria os ajustes e colocaria um intervalo np.namespace dentro do domínio do seu x, e com isso você aplicaria na função com os coeficientes que você obteve e tendo uma reta para poder plotar, e um intervalo de confiança, como são outras retas, você poderia usar com o Matplotlib o plt.fillBetween, que ele acaba criando uma linha superior a uma linha inferior, conforme os seus dois intervalos de confiança, e faz uma coloração dentro dessa região, entre essas duas curvas. Você pode acabar fazendo dessa forma, criando um gráfico muito bonito, e é o gráfico do Seaborn que eu vou mostrar, que é a curva que você ajustou e os intervalos de confiança que curvam atrás. Então, essa parte de como saber qual tipo de gráfico é experiência. Infelizmente, não existe uma forma de, eu vou testar... Quer dizer, até existe, mas aí entra na minha questão de a experiência de saber que existem esses pacotes para determinada área. Existem alguns pacotes que já fazem, nem o Scikit-learn, ele tem uma rotina que testa todos os modelos que você quiser, ou listar de classificação, por exemplo. Você quer classificar de forma não supervisionada, por exemplo, ou supervisionada, e você quer testar todos os algoritmos possíveis para ele. Então, existe hoje em dia, dentro dos principais pacotes de análise, rotinas que já testam eles e já fazem os gráficos para você. Mas quem montou essas rotinas em geral, e a pessoa que está começando a análise, é uma questão de experiência, muito mais do que propriamente uma questão de, eu vou ler onde tem isso, e daí, se você está lendo, obviamente você vai ganhar essa experiência. Infelizmente não é algo tão óbvio.
Existem, mas eu aconselho que se você está interessado a isso, talvez seja interessante dar uma olhada nesse scikit-learn ou em outros gráficos, em outros pacotes que fazem análises e já te exportam gráficos de forma automática. Então, como eu disse, o Seaborn ele vai ter uma versão 0.11. Se vocês forem no site dele, você vai ver exatamente essa versão, mas se você dar uma olhada no seu Anaconda, no Base Root, que é o nosso padrão, nos environments, tem aqui o Base Root. A gente coloca em instalados e procura Seaborn, ele está o 0.10. Uma das formas de você atualizar ele, ele diz que existe um update possível de ser feito. Vir aqui no ícone de marcado, que está instalado, dar um clique, agora eu não lembro do que, são 2 cliques, eu acho que é clique esquerdo, 2 cliques, para poder abrir esse menu, e você vai na versão específica que você quer instalar. Então, você pode customizar o seu Anaconda dessa forma, com pacote. A gente pode marcar o 0.11, ele vai dizer que foi marcado para atualização, você pode aplicar o apply, e vai aparecer esse default package with Spotify, e vai aparecer quais foram os pacotes dentro desse environment do Base que vão ser alterados. Ontem estava funcionando uma barra de progresso aqui, mas não carregava nada. Hoje, como vocês podem ver, não aparece nem uma barra de progresso para poder verificar se o ambiente tal não está funcionando. Então, eu fui para o terminal. Se eu for para o terminal, eu tentei atualizar o Conda. Eu acho que eu já fechei o terminal dele. E já. Aqui está o erro. Então, ele mostra esse frozen import, quer dizer que ele não consegue retornar a estrutura de atualização. Eu não sei porque ele foi. Eu instalei esse Anaconda foi no final da semana passada, para poder dar o curso. Mas ele claramente tem problemas de você criar ele no Base Root. O que eu fiz foi criar um novo environment, que é vir aqui, create, você dá um nome qualquer, novo Python. Você pode escolher o R, se você quiser. Não aceita espaço. Caramba, agora nem está aparecendo. Bom, ele apareceu dessa maneira para mim. Ele mostrava um novo create e dava para assim, você quer qual Python? Eu escolhi o Python 3.8, que é o que a gente está usando. E com isso, ele demorou, acho que uns 5 minutos, criou o ambiente que eu quis, o Crash Course, que foi o nome que eu dei. E no caso do Crash Course, ele só tinha instalado os pacotes básicos do Python 3.8. Então, eu vim aqui em não instalado, procurei os pacotes que a gente está usando, Matplotlib, NumPy, Seaborn, marquei eles, dei um apply e ele instalou bonitinho e funcionou perfeitamente. Então, se vocês não conseguirem atualizar, essa é a outra alternativa de vocês usarem. E quando você vai no Home, ele aparece agora nesse Applications On. Você pode escolher o ambiente que você tem e inicializar qualquer uma dessas plataformas, conforme o novo ambiente de Python que você criou. Depois o Carreira pode até mandar uma mensagem, um e-mail sobre isso, explicando um pouco melhor sobre essa parte de criar um environment sozinho. Carreira, impossível. Mas, infelizmente... Dá para fazer sim. Eu posso montar um e-mail e mandar para ele sobre como mudar o que é o ambiente e como mudar o ambiente, caso você precise, né? Isso porque tinha uma função aqui que era chamada de gráfico de distribuição, um Ggplot, que existia no 0.10. Eu dei uma olhada no menu, na documentação dele do 0.10, se você coloca no Google, você encontra ele, esse Born 0.10, mas por algum motivo não estava funcionando. Então, tive que ontem
atualizar isso. Voltando então, começando esse Seaborn, o comando básico dele é SNS ponto alguma coisa. Essa forma que você vê a versão de qualquer pacote, só para poder comentar aqui. E tem uma lista dos algoritmos também que ele usa, como é onde eles estão listados. E o primeiro gráfico que a gente quer fazer é um scatterplot simples. Como é que é a filosofia do Seaborn? A filosofia do Seaborn é a gente tem uma função, a gente sabe o nome da coluna, das colunas que a gente quer plotar, no caso, o eixo X e o eixo Y, e o data frame original dele. Essas duas colunas. Se você está querendo plotar colunas de data frames diferentes, aí você vai ter que usar aquela filosofia do Matplotlib, que é usar como se fosse uma série, data 1, data 2, e assim sucessivamente. Mas o Seaborn foi feito para interagir diretamente com pandas. Então, se você coloca a data aqui, x, y, somente o nome das colunas, ele já vai fazer um gráfico para você. E a customização gráfica dele é um pouco diferente. Eu acho ela um pouquinho mais bonita, mas isso é só questão pessoal. Então, existe também, se a gente fosse fazer pelo filtro, você lembra anteriormente a gente fazer um gráfico do idade, fé por classe do passageiro, a gente teria que fazer os filtros, ou mesmo usar o grupo by, para poder fazer um plot colorido por essas classes. No Seaborn, você não tem essa necessidade direta, você pode utilizar uma variável chamada Rue, que você especifica qual a coluna que você quer descrever, abrir por cor, ou abrir por tipo dentro do seu plot. Quando você faz por Rue, ele já te retorna essas informações. Então, vamos dar uma olhada no help dele. Você pode ter várias coisas diferentes. Você pode editar o estilo dele, ou seja, você pode definir que o estilo dele é um Matplotlib. Você pode definir o size, o quantos você quer somente. No caso, ou se não me engano, ele vai pegar os primeiros. Os marcadores, um dicionário de marcadores, o que a gente vai ver mais abaixo. Cada símbolo para cada variável, para cada grupo vai ser diferente. E a gente pode até, se você estiver fazendo uma regressão, você pode até dar um intervalo de confiança para ele. Então, existem várias formas customizações dentro dela, dentro dessa função. Se a gente tenta fazer esse UI por duas classes, como o by, por exemplo, ele vai dar erro. O Seaborn ele foi feito para fazer um filtro somente com uma coluna, ele não foi feito para fazer o filtro com mais de uma coluna. O que você pode acabar fazendo é, da mesma maneira que eu fiz no Matplotlib, fazer um for para poder criar de forma regular a figura, você fazer um for para poder fazer tanto por sexo quanto por classe esse tipo de gráfico. E daí você pode simplesmente criar, de vez de um elemento só, dois elementos. E se você tenta por group by, que é uma coisa que eu pensei, e se a gente fosse por group by, infelizmente não funciona também. Ele vai dar um outro erro, ele vai dar que ele não consegue interpretar o valor age, exatamente porque, como o group by são combinações de data frames, eles são basicamente tuples com a especificação do grupo e o data frame daquele grupo, o respectivo grupo, se você lembrar do que eu fiz na aula passada com o zip, ele dá esse erro daqui. Eu acredito, não tentei isso, mas até agora eu não tentei isso, mas eu acredito que tem como fazer com group by, sim, dado dessa natureza de zip deles. Eu acho que dá para fazer mais fácil do que o por for. Então, voltamos. Depois do scatterplot, de um espalhamento de pontos, a gente quer fazer um histograma. Fazer um histograma também é simples. A gente pode até fazer um histograma por GUI, usando essa separação da classe.
Ele já apresenta as 3 classes, as distribuições do FAIR e a contagem dele bonitinho, um sobre o outro. Como tem um ponto muito próximo de 500, daqui acaba ficando mais espalhado. Se a gente colocar, é o legal do Matplotlib, é que ele se comunica com o Seaborn depois, você limita o eixo X, fica mais claro essa distribuição. E você vê que ela tem uma certa opacidade. Você consegue visualizar o que está atrás. O help do SNS Histplot, ele tem diversas outras funções também, como o do Scatterplot. No caso, ele tem peso, então você pode levar em consideração um peso por cada histograma. É uma técnica até para mesmo poder fazer densidade empírica. Você pode ter um termo chamado stat, que é eu quero a contagem, ou eu quero a frequência, eu quero a densidade, ou mesmo a probabilidade, que são coisas diferentes. A contagem é a quantidade por bin natural, a frequência é a quantidade de observações dividida pela largura do bin. A densidade é diferente. A densidade, tem que tomar cuidado com o Seaborn, porque a densidade dele é a quantidade de objetos por área de bins. Então, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque nem sempre é fácil explicar para outra pessoa. Principalmente se você está dando uma palestra geral, com muita gente que não sabe nem mesmo o conceito de uma área sobre a densidade. Muitas vezes você tem que dar uma palestra mais para público leigo, então eu não aconselho a usar densidade com público leigo. E a probabilidade, que é mais fácil de entender. Existe esse KDE, que é uma coisa excelente dele, que ele cria, o que ele faz. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. Não. Bom, quando você tem uma distribuição que não tem você não sabe exatamente qual é a distribuição padrão, por exemplo, você não consegue visualizar se seja uma normal, uma gaussiana, estatística. Você não sabe como aquelas funções padrões de estatística seria mais adequada, você pode usar um termo que é criar uma função de densidade empírica, mas por kernel, que é basicamente pegar uma dessas que você conhece, aplicar cada uma dessas dentro de dos bins, e a sua distribuição que representa ela, empírica, final, é a combinação linear de todas as distribuições que você possui, que você já sabe, conhece formalmente ela. Então, se a gente fosse aplicar uma gaussiana aqui, ela se ajustaria uma gaussiana aqui se ajustaria outra gaussiana, outra gaussiana, outra gaussiana, outra gaussiana, e a combinação linear dela seria a distribuição final empírica de todas elas. É uma forma de você calcular isso. Se chama uma distribuição por kernel, gaussiana. Você pode usar, então, uma outra forma de medida. Você pode usar Poisson, você pode usar a binomial, etc., conforme você achar adequado. Mas o padrão é a gaussiana. E o KDE True, ele faz exatamente isso para você de imediato. Então, você não está tão claro aqui, porque ele é ruim de visualizar, mas se a gente dá um zoom, você vê que existe essa curva mais contínua. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a outra, que é delimitar o eixo X. A gente vê que as gaussianas que foram aplicadas por bin, por intervalos de bins, ela acaba criando uma coisa mais contínua e mais representativa do que fosse ser a sua distribuição original. E ela pode ser completamente, os parâmetros dela podem ser exportados, você pode até salvar isso depois. Não acredito que dê para o Seaborn salvar. Eu estava lendo até isso no Stack Overflow. Tem muita gente que quer salvar a densidade, mas uma das coisas boas é que o StatModels ou uma outra distribuição estatística te possibilita exportar sem nenhum problema. O Seaborn já vem com alguns datasets internos para treino, ou para exemplo. Um deles é a questão de pinguins, ou melhor, tipos de pinguins. Então a gente vai rodar ele só para poder mostrar.
Se a gente dá um pinguim, ponto head, você acaba vendo a espécie, a ilha que ele é originária, a questão de milímetros de tamanho, flip, body, mass, a quantidade de peso dele em gramas e o sexo do pinguim, que foi detectado naquela espécie, naquela ilha. Então, você pode olhar o help SNS load dataset, ele vai mostrar um link que é onde todos os datasets estão presentes, caso você queira usar. Ou você pode usar o get dataset names para poder ver quais são os datasets possíveis. E um deles é o Titanic. Então você não precisava, no princípio, eu só percebi isso ontem. Ele existe dentro do Seaborn e não precisava ter pego do Kaggle. Mas o Kaggle foi interessante porque ele é bem errado, no sentido de que tem muitos pontos, muitos buracos. Então foi legal ver. Esse não, esse está mais completo. Então, uma das coisas que você pode fazer é o histograma do pinguim e usar esse multiple stack. Eu vou explicar o que é. A mesma coisa que a gente utiliza anteriormente no histograma plot, a gente vai estar plotando essa coluna flip length por grupo de espécie. O que o multiple stack faz é, se fosse pegar somente a espécie Adele, você veria que daqui ele cairia logo para baixo, ele teria essa barrinha azul aqui embaixo. Então, o que o stack faz é, ele pega o valor, essas distribuições, e organiza colocando eles em cima ou abaixo entre si pela classe que você quer discriminar. Então, dessa forma, você vê qual é a porcentagem daquele grupo, quanto dele tem de barra de conteúdo, não o valor total aí não vem até aqui em cima, para ser bem 210, centrado em 210, por exemplo. Isso é bom porque é uma das formas de visualizar que algumas pessoas gostam. Eu, profissionalmente, não gosto, porque sempre me confunde muito isso. Você pode usar da mesma forma com o KDE. Se você usa o KDE Plot, esse daqui era bem mais bonitinho. Você vê que ele vai crescendo um pouco, só para poder mostrar o acúmulo daquele grupo nesses bins entre 200 e 220. Alguma pergunta até agora? Não? Beleza. Voltando aos dados do Titanic, a gente pode utilizar a mesma ideia, usando o stack. Você vê ele aqui, mas se a gente não usa, ele fica bem claro que o que a gente está fazendo é uma sobreposição entre um e o outro. Essa lombadinha daqui, claramente provém daqui, e esse azul está acumulando dessa maneira. Um gráfico que eu gosto também é o pair plot. No caso do pair plot, para quem tem costume de ver o R, ele é um daqueles gráficos ele demora para ser feito antes. Que você coloca todas as suas colunas possíveis, umas contra as outras. Em geral, o pair plot é um dos gráficos que mais demoram a ser feitos. Você está bem ruim de ser visto, porque tem muitas variáveis, somente que a gente aumentou com os dados estatísticos da coluna fé. Então você vê aqui passageiro ID, idade, fé, e ele mostra um scatter plot em ambas as diagonais. Então você pode comparar, por exemplo, a idade pelo pagamento da tarifa da passagem. Então é esse gráfico daqui. Você vê idade e fé como eixos Y e X, respectivamente, e na posição oposta dessa matriz de gráfico, você vê ele invertido. Você pode comparar como é a condição de uma com a outra, porque não necessariamente, a gente não sabe, né, mas a princípio, a gente não sabe nada qual é a variável dependente ou a variável independente dessa situação. A gente só está analisando o conjunto de dados em si. A gente pode ver que todas as medidas estatísticas que a gente fez eram todas esparsas, exatamente porque são poucos valores. Então, se você quiser, você pode somente incluir algumas colunas. Vamos incluir somente algumas delas.
Se a gente for fazer o pair plot, a gente pode selecionar o RUE, que nem dos gráficos anteriores, e nesse vaso a gente dá uma lista com as colunas, no caso eu já usei o select the types aqui para poder retornar, e por columns só para poder fornecer a lista de colunas, que seja um float, numérico. Se não me engano, ele vai retornar esse mesmo gráfico, mas a diferença é que eu estou mostrando que pode ser posto na lista aqui. Então, vamos fazer isso agora, depois que isso processar. Uma coisa interessante do pair plot é que a diagonal ele se torna o histograma da medida que está listado na parte de X desse gráfico gigante. Então, isso é bom para poder saber como essas distribuições estão sendo dadas. Se elas são discretas, se elas são um pouco mais contínuas. Não. Quando você faz com RUE, ele faz a mesma coisa que os anteriores. Ele dá uma coloração para isso. E diferente desse pair plot, o RUE ele também te inclui a coluna diagonal como se fosse um KDE. Então, essa é uma outra das coisas que demora se você usa essa por separação. Poxa, deixa eu só fechar a janela aqui um momento. Então, nós podemos acabar vendo que há a distribuição por cada uma das nossas categorias que nós queremos especificar. Se vocês não me escutarem por causa desse carro passando, vocês me falem que daí eu paro o momento até ele acabar, senão a gente continua. Beleza. Então, o Seaborn ele tem esse reg plot, ele faz exatamente o que eu comentei de regressão, ele vai apresentar para você os resultados de uma regressão linear entre essas duas variáveis, assumindo que age é a nossa variável dependente. Nisso, ele já ajusta qual seria uma reta descritiva. Claramente, ele não é, eu só estou apresentando uma forma de resultado. Você pode ver que existe uma certa opacidade nessa região. Ela é o que eu tinha dito do intervalo de confiança. Aqui você já aparece o seu intervalo de confiança de 95% desse modelo ajustado. Que, obviamente, dá para poder perceber que é ruim. O help SNS regplot, ele vai te mostrar outras funções, ele vai te mostrar que você pode fazer binagem no seu X, você pode levar em consideração o desvio padrão também, como para plotar o seu intervalo de confiança, qual é o intervalo de confiança que você quer. O seed, porque tem vezes, como é uma questão de processo de ajuste, ele está usando, agora ele colocou aqui, ele está usando NumPy polyfit. Ele acaba chamando isso com uma regressão polinomial, então você pode especificar a ordem dele, no caso eu estou usando a ordem de um polinômio só, ordem 1, uma reta. Se é uma regressão que é logística ou não, e várias outras características dele, mas aí do gráfico em si. O join plot, ele faz a mesma questões do reg plot. E ele está dentro, se você vai lá no menu, lá embaixo dele, não está lá embaixo. Aqui. Se você ver, ele tem funções família. Ele tem um LM plot, um join plot, um pair plot e um resíduo plot. Que plota os resíduos no seu ajuste. Então, o join plot, ele vai mostrar o gráfico de scatter, mas com um histograma na lateral dele. Isso sempre me deu uma dor de cabeça imensa. O resíduo plot, ele vai mostrar o resíduo daquele ajuste que nós fizemos acima. Então, se a gente olhar para cá, fizer a nossa diferença com relação ao que a gente pegou de ajuste, ele já vai te retornar esse gráfico, já marcado com a linha pontilhada em 0. O LM plot, por sua vez, ele mostra o mesmo gráfico anterior, só que meio que customizado para uma relação próxima a ele, esse daqui.
Em outras palavras, esse daqui foi o gráfico original, tanto que você pode combinar um com o outro. Eu vou voltar um pouco mais depois, nesse de linear, mas por enquanto, só para poder ficar claro. Visualização de distribuições. Que nem o Pandas tem, que nem o Matplotlib tem, ele tem o Boxplot, o Violin Plot, e mostram a questão dos seus intervalos. O Boxplot, só lembrando, ele mostra o limite de 5%, o limite de 95%, todo do seu intervalo. A caixa está entre o terceiro e o primeiro e o terceiro quartis. A linha contínua no meio da base. Deixa eu melhorar o nome, aumentar aqui para aqui, ponto figure. Sai, 6. Beleza. Então, os traços são o seu intervalo de confiança de 5% a 95% da função cumulativa dessa distribuição FE. Primeiro e terceiro quartis, a mediana, e todos esses aqui são os que a gente considera pelo nosso intervalo de acima de 95 ou abaixo dele, como outliers possíveis do seu dataset. Então, já dá uma ideia de todos esses aqui são bem discrepantes com relação à maioria da população que pagou algo para entrar no navio. O Boxing Plot, ele faz a mesma ideia desse daqui. A diferença é que o box em si, ele vai ser quebrado para poder mostrar onde tem mais variações possíveis. E também qual é o mais discrepante possível dentro do seu conjunto de dados. A mesma coisa com o Violin Plot. O Violin Plot ele apresenta também a mesma estrutura, mas a diferença é que ele apresenta a distribuição do seu conjunto de dados, no caso o FE aqui. Então, se a gente olha para cá, o que isso é? Ele é o KDE, a distribuição de kernel gaussiano da nossa coluna FE. Então, se a gente for fazer tá aqui embaixo. Se a gente for fazer um SNS de plot FE, KDE igual a true, a gente vai ver que o comportamento daqui é o mesmo que está aqui. A diferença é que aqui está bem mais idealizado, bem mais fácil de a gente perceber claramente. Aqui dentro do Violin Plot, o ponto é a mediana. Essa região de linha contínua é o nosso box, propriamente dito. Não tem o box plot. E dentro desse lado, ele está Desculpa. Ele não é um intervalo. Ele aqui é um intervalo de 95%, de 5% a 95%, e aqui é o box plot propriamente dito entre o primeiro e o terceiro quartis. Você pode mudar também a quantidade de bins, como você queira. Bins igual a 20. Isso vai te retornar, talvez, até seja uma forma melhor. Você não pode levar em consideração aquelas regras padrões que existem. Eu prefiro a regra a quantidade de bins é igual ao raiz quadrada do total de pontos que você está levando em consideração. Isso é uma questão mais estatística, a gente pode até discutir isso depois. Então, ele também leva em consideração isso. Ou, se você não quiser trabalhar com bins, você pode trabalhar com o tamanho do bin, a largura do bin. Então, vamos dizer que a gente tem uma largura de 50. E vai criar cada bin de 0 a 50, 50 a 100, 100 a 150 e assim sucessivamente. Você também pode fazer esse mesmo tipo de gráfico para um gráfico categórico. O problema do gráfico categórico é que ele tem que ser ordenado, porque não necessariamente a classe está bonitinha. Você viu que a gente viu na aula passada que estava assim, na classe de P-Class estava 3, 1, 2, então ele não estava ordenado. A gente pode usar, então, nesse caso, um mutador. A gente viu que existe um mutador de tempo na última aula, a gente viu que tem um mutador de string.
Existe um mutador de categoria. E o categoria possui essa função, as-ordered, que organiza para nós a classe categórica. Como ele é discreto, você tem números bem claros, 1, 2, 3, para cada classe, a gente pode incluir essa função discrete igual a true. O que isso vai possibilitar? Ele vai centralizar o seu histograma no valor ou no nome da classe que você tem. E com isso você pode deixar correto esse histograma bonitinho para poder apresentar. Se a gente for para uma classe que não é numérica, por exemplo, ela é string, elemento, ele também funciona da mesma maneira. Só que se você sempre vai ter que usar esse cat as ordered, porque o displot ele vai ter que acessar a informação de que é uma string ou de que é número fundamentalmente, aquele objeto categórico. E o discrete igual a true, ele vai centralizar o nome da categoria no eixo, quando ele for botar para você. Você também pode dar um espaço entre um e outro histograma, se você quiser. E isso se dá com o termo do shrink. Então, ele vai acabar abrindo um espaço aqui de 0,8 e deixar bonitinho para você fazer apresentar sem ser um colado com o outro. E eu acho isso bem legal se você quer dar uma visualização melhor para a pessoa que está recebendo a sua palestra ou recebendo a sua análise. Perceber que uma e com outra são completamente diferentes e são discrepantes. O múltiplo, a gente viu que existe o stack, que é um colocar um em cima do outro. Existe também o Dodge. O Dodge ele vai pegar o seu histograma, a distribuição do primeiro, do Rui, a segunda distribuição, e vai colocar as barras uma do lado da outra, de tal forma que cada grupo deles representa o mesmo bin daquela região, mas separados nas duas classes que você quer abrir. Se você coloca um Dodge X e colon como sex, por exemplo, você pode especificar a mesma distribuição aqui em cima, mas em vez de a gente está fazendo o Rui, que é coloração, o colon, ele faz que ele abra cada um deles em um subplot diferente. Então, ele apresenta o age para mulheres e homens, a contagem já fica bonitinha, centralizada somente nesse lado, numeração, o seu label, e cada uma delas bem discrepante, fácil de visualizar. Uma outra maneira de visualizar o mesmo resultado daqui de cima. Perguntas? É possível, sim. Existe no pairplot o argumento graphic keywords, se não me engano é KWS, graphic, alguma plot, alguma coisa do gênero, algo desse tipo. Não lembro agora o termo correto. Mas sim, é possível você fazer isso. O que esse KWS vai fazer? Você pode customizar cada label. Então você pode colocar, por exemplo, se você tem uma medida que é metros ao quadrado, ou newtons por metro ao quadrado, ou qualquer coisa do gênero, você pode colocar isso em LaTeX, especificar qual o eixo que você quer e já incluir ele dentro do próprio pairplot. Ele vai sair bonitinho, customizado como você deseja. A mesma coisa que é nome, subtítulo, título lateral, você pode aumentar a fonte, o tamanho, porque aquela imagem eu mostrei que a fonte estava horrível. Para colocar num pôster, por exemplo, você vai apresentar isso num pôster, por exemplo, num parque para a população local, ou uma semana de pós-graduação ou jornada, isso são coisas que você talvez queira fazer. Eu fiz isso para publicações formais, né? Publicações de papers. Então, os gráficos de papers e da tese, ou da dissertação, no mestrado, estão todas nesse tipo de formato. Eu tive que customizar isso bonitinho. Então, existe a possibilidade
É totalmente customizável. Então, voltando aqui, voltando ao Stat Density, como eu comentei, ele leva em consideração a densidade por bin. Se você faz o array sem o quesito de múltiplo, o padrão dele, default, o density, é apresentar um do lado do outro. E você vê que ele não está fazendo o múltiplo, a gente não está fazendo o múltiplo stack. Então, essa barra daqui, ela é a mesma, ela está na posição correta, o y dela está na posição correta. Ela só está uma na frente da outra. Então, uma das coisas que você pode fazer é tentar colocar um alfa. Eu não lembro se o alfa funciona diretamente aqui. Parece que funciona, sim. Só que como é uma barra contínua, não adianta de nada. Mas você possibilita fazer dessa maneira também. Isso dá uma ideia, se for em dois é fácil de perceber, dá uma ideia de qual é maior em cada ponto, mas se for vamos dizer, mais do que duas categorias que você quer fazer, abrir, e daí você faz aquele subplot construindo vários gráficos um em cima do outro, eu acho que fica um pouco bagunçado. Mas é uma opinião pessoal. O distrplot você pode fazer também por densidade. E esse como norm, o que ele faz é, ele avalia a normalização por cada um deles diferentes. Então, o que está sendo feito aqui é, os dois grupos estão sendo normalizados pela distribuição total. Pelo máximo da distribuição total, ou pela máxima área da distribuição total. Então, levando em consideração toda a área, caso não tivesse uma separação entre homens e mulheres, ele levaria em consideração essa normalização de histograma. Esse como norma igual a falso, é diferente. Ele está pegando cada uma dessas, está pegando a distribuição para mulheres, a distribuição de homens, de idade, e está normalizando individualmente cada uma delas. Então, isso é muito bom se você quiser comparar isso, qual seria a probabilidade dentro da própria população de mulheres e dentro da própria população de homens, e não da população como um todo. Existem outras formas de você visualizar, por exemplo, nessa distribuição de idade ou de FAIR, se a gente for plotar aqui, no caso do FAIR, ele é uma distribuição de probabilidade normal. Qual é a probabilidade associada para aquele valor de tarifa? Você pode, então, associar ela a uma função cumulativa, ao crescimento até 1. E isso é fácil com Seaborn, é só colocar o SDF plot. Ele vai te mostrar a distribuição cumulativa da tarifa. A gente pode fazer a mesma coisa com o RUI, com o P-Class. A gente vê como ela vai se acumulando. A gente percebe que a de terceira classe, ela cresce muito rápido, então a tarifa dela é muito baixa, o máximo dela é alcançado. Mesma coisa do 100% da população da segunda classe, ela é um pouquinho maior, mas a primeira classe, para ela alcançar 100% de todas as pessoas que pertencem a essa população, ela está consideravelmente, demora bastante. Então, é uma tarifa que mais varia em termos de preço. Nós também podemos usar, em vez de usar o SDF plot, a gente pode usar o distplot, mais o kind, que nem o Pandas tem o kind de scatter, a gente pode usar o kind em SDF. O gráfico ele sai um pouco mais diferente por causa da estrutura do distplot, mlplot, que eu tinha comentado lá em cima. A mesma coisa com o RUI, a gente pode fazer separando por grupo. Ou no caso de age por classe. E daí isso mostra, nesse gráfico da de idade, a gente mostra qual é a distribuição de idade das classes 1, 2 e 3, acumulada. Você vê que elas são basicamente, tem todas as idades. A diferença é que
existem muito mais pessoas velhas na classe 1 do que na classe 3. Então, pessoas que compraram a passagem na terceira classe são pessoas muito novas, provavelmente indo trabalhar, na época, foi início do século XX, enquanto que pessoas mais velhas que foram de primeira classe, então são pessoas que já fizeram, eu imagino, essa é a minha suposição, que já tiveram um dinheiro, acumularam grana na Europa e decidiram pegar o Titanic. Então, você vê que a distribuição deles, a tendência é um crescimento muito mais demorado e ela tendendo a idades mais altas do que a primeira a terceira e a segunda classe. A gente pode fazer também em distribuições bidimensionais, onde tem zero, ele não vai plotar nada e você tem coloração. Você pode fazer um kind KDE nela. Se você faz com kind KDE, em vez de ele plotar bem discreto, que nem um scatterplot, ele vai plotar onde são os intervalos que o Seaborn diz como padrão. O que o Seaborn faz? Ele assume o máximo dele, divide de 0 a 1, e daí ele pega os primeiros 23 máximos e vai fazendo as curvas de contorno de nível. É bem uma regra aleatória, então lá embaixo eu mostro que pode ser completamente alterado como você quiser. O ggplot, então, ele possibilita dar age, fair, kind e também fazer pelo Rui, um bidimensional. E se a gente quiser uma barra de cor, a gente coloca C-bar. E daí tem a nossa contagem aqui, dessa nossa distribuição. A mesma coisa para o E, ele vai te dar as duas distribuições em si, com as duas color bar. E se você quiser, você pode especificar quantos levels tem, seguindo a regra do Seaborn. Então, eu só quero os 4 primeiros levels, os 4 primeiros máximos. E ele vai plotar conforme você decidiu fazer. Mas e se a gente quiser alterar os valores do nível, né? Porque na maior parte dos casos, quando a gente está fazendo ciência, a gente quer intervalos de 1 sigma, 2 sigma e 3 sigma no nosso gráfico. Se a gente está numa distribuição bidimensional, a gente vai ter que analisar como essa distribuição de contagem está avaliando em primeira 1 sigma, 2 sigmas e 3 sigmas, com relação à função cumulativa. Então, o que eu fiz foi pegar o data, fazer um subset dele, um drop NA, porque a gente só vai conseguir fazer essas contas com o NumPy se a gente eliminar o NA tanto da coluna age quanto da coluna fair. Nós usamos o np.histograma 2D desse novo subset. E isso vai te retornar a contagens, os bins do eixo X e os bins do eixo Y. Só que o NumPy, ele retorna as contagens invertida, transposta. Então, a gente vai fazer um transposta dela de novo para poder pegar ela corretamente. Então, ct.t. E aí normalizamos pelo máximo, porque, como eu comentei, o Seaborn só admite valores de level entre 0 e 1. Então, a gente normaliza ele pelo máximo dele. É claro, é uma normalização que eu estou colocando aqui, ela não é a mais correta, existem outras formas, você pode ver o volume sobre a sua distribuição de densidade numérica, e isso é um pouquinho mais difícil, então, para ser mais rápido e imediato, só normalizar pelo máximo dele. Então, o pico dele é 1. Então, se a gente pega o percentil dessa distribuição bidimensional, a gente pode pegar o percentil 68, 95 e 99,7. O que são esses valores? Esses valores são chamados regra de 68, 95 e 99,7, que eu deixei aqui um Wikipedia, um link que está bem explicado lá. Que se você avalia a distribuição normal, eles são tirados da distribuição normal, então ele tem um problema para que não seja. Mas o pessoal usa ele de maneira mais direta. Ele mostra quais são o intervalo, a porcentagem da sua CDF. Então, 68% está acumulado em 1 sigma, 95% está acumulado em 2 sigmas, 99,7% está acumulado em 3 sigmas. Então, essa regra empírica ela foi tirada daí. Ela não é algo
Então, ela é tirada numericamente de uma distribuição gaussiana normal, mas ela é uma regra empírica aplicada nas outras distribuições também, só para poder deixar isso mais claro. Ele é bem próximo ao valor dela. Então, o que nós vamos fazer é eu aplicar essa regra empírica nessa distribuição CT que eu tenho. Ele pega que o percentil 68 da função CT é 0, 8, o CT 95 é 23, e o percentil de CT 99, 98.0.98, tá? Aquele intervalo de 0 e 1. Lembrando que o percentil, ele por trás, ele calcula a nossa função acumulada para poder decidir onde fica esse percentil ou não. Então, uma vez que você fez isso, você não precisa colocar essa lista de NumPy Array dentro de uma função acumulada, tirar ela e depois aplicar no percentil. Não, essa função já está sendo aplicada aqui. Uma forma de você, agora, para plotar o percentil dele, só de demonstrar que isso é obtido, a gente tem que transformar isso num flatten, um único array, que aqui é uma matriz. Então, o ct.flatten para o NumPy Array já cria e transforma toda essa matriz em uma única array, uma única lista. E se a gente plota isso com o Seaborn SDF, a gente consegue visualizar uma função acumulada daquela nossa subdimensional, que está variando entre 0 e 1, em relação ao máximo normalizado. Aqui está um sigma, aqui tem 2 sigmas, e aqui tem os 3 sigmas, que está bem próximo de 100%. Existe dentro do Pandas é possível, sim, importar escalas de cor. É possível também definir qual é o número dela, deixando limitada. Se for ilimitada, você vai ter que usar um outro pacote. O que acontece com o Seaborn e com o Matplotlib é que eles têm um mapa de cor já padrão dentro do seu pacote. Então, você pode pegar esse com, se não me engano, é plt.cm. Ele é o color map, e daí dá um ponto nele e dá um tab, ele vai listar todos os mapas de cor possíveis para você usar. Ele vai indo alternando conforme você quer um mapa de cor especificado para poder fazer esse tipo de coloração. Se você quer ilimitado, você pode fazer uma lista de todos esses mapas, pegar esse plt.cm, listar ele e fazer um flatten dessa lista inteira de colorações. E com isso você deixa um número muito maior de possibilidades. Mas se você quer fazer de fato ilimitado, eu acho que você consegue tranquilamente usar essa lista que eu disse. Tem mais de 200 a 400 cores diferentes. Você pode especificar por aquele código de HTML numérico de cor. Então, hashtag 00000, hashtag 1023, e daí sucessivamente. Você pode simplesmente pegar um pacote com HTML que lista essas cores, ou todas as possibilidades de variações delas, e ir montando conforme você quer, o alfa, e daí é uma coisa muito mais de designer. Eu, preferidamente, normalmente não trabalho com muito mais possibilidades do que... Quer dizer, até trabalho. O meu vetor, em geral, tem 1024, muito mais do que 1024 de dimensionalidade, uma matriz, mas eu normalmente não coloro tanto, porque eu especifico normalmente 2 ou 3 classes, ou mais do que 20 classes, eu não trabalho. Pelo menos eu não tive essa experiência ainda, para fazer um color map disso. Mas sim, é possível, completamente possível, mas aí é mais um trabalho de design e você tem que conhecer um pouquinho de HTML, se você quiser. O Pandas Core, como um flatten, ele faz a mesma coisa que esse flatten do NumPy, a diferença é que ele está dentro do Pandas.
Só que diferente do NumPy, que ele já te retorna um array, ele é um gerador. Se você aplica numa matriz, ele não vai mostrar nada, ele vai mostrar que existe um processo acumulado sobre aquele objeto. Tanto que o helppd.common pandas, ele próprio fala que esse tipo são ferramentas gerais implementadas para a estrutura de dados que não fazem parte da API. Então, necessariamente, eles são background. Para você conhecer esse tipo de função, você tem que fuxicar bastante, que tá lá no background do pandas e não está funcionando. Ele é ótimo se você quiser, por exemplo, usar dessa maneira aqui. Se você tem uma lista, um elemento, a lista de listas e elementos, e você aplica esse .pd.co.common.flatten, ele vai fazer uma única lista para você. O retorno. Você vai colocar o A, depois o B, depois o A, e assim sucessivamente, conforme a ordem disso aqui aparece. Então, ele é ótimo para poder fazer com esse tipo de estrutura. Você quer transformar uma lista de listas de elementos em uma única lista contínua, pandas.co.common.flatten. Ele foi muito bem otimizado isso. Só que não está na parte da API ainda, finalmente. Como ele é um gerador, você tem que transformar em lista, só que em lista você não pode interagir como se fosse um NumPy array, então a gente transforma em NumPy array depois. Desculpa. E daí a gente retorna o mesmo resultado aqui, nesse caso. Eu uso mais para NumPy arrays, matrizes, assim, não faz sentido a gente aplicar isso, como eu comentei. Esse pd.co.common.flatten, ele é muito mais quando você tem objetos diferentes, listas de objetos diferentes, listas sobre listas de elementos, em quantidades diferentes, e você quer tornar uma única. Mas só poder dar estoque, existe essa função no background do pandas. E você pode ver o mesmo tipo de gráfico. Se você faz dessa maneira, e substitui aqui, você retorna o mesmo gráfico. Não faz nenhuma diferença de uma metodologia para outra. Por trás faz, tem outras formas de código, mas na visualização não. A gente definiu então os levels como os percentis. Se a gente faz um SNS de plot agora com level, uma lista desses percentis, a gente vê que a cara muda. O fato ele está mudando. Você tem o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro signo. Isso lembrando que é de contagem, né? A gente não está vendo o preço dele nem nada. É a quantidade de pessoas que caem naquela região. O SNS.displot, se você coloca .68, .95 e .997, você pode, é a mesma coisa. Não é porque o intervalo que a gente está dando é diferente. Aqui a gente calculou exatamente quais são os percentis exatos com relação ao máximo da contagem. E aqui não. Aqui a gente está só intervalando um intervalo de 68 com relação ao máximo. Um intervalo 95 com relação ao máximo, 99,7 com relação ao máximo. A gente pode especificar qual dos eixos nós queremos ter em escala de log ou não. Com o tuple, tendo falsos e trues, a escala. A mesma coisa funciona com o pair plot. Ele vai dar o erro porque alguns deles provavelmente estão tendo variância zero, e daí ele não está conseguindo calcular direito, mas no fim das contas ele te mostra aqui. A idade continua linear e o fé virou uma escala de log. O join plot. Quando você usa kind, KDE, ele vai te mostrar a distribuição por kernel gaussiano nas laterais, no topo, nosso GUI. E você também pode criar ele por etapas. Você pode falar que você quer uma grade, um join grid entre data e age e fact, então ele vai criar uma grade com essas variáveis.
Você pode dizer que o seu join, o plot join é um histograma, então aqui vai ser um histograma bidimensional, e o seu marginals, que são esses daqui, você pode alterar e dizer que é um box plot. Então você vai ter esse tipo de gráfico, né? Ele é completamente customizável pela função que você quer colocar dentro aqui ou aqui. Então, esse join grid, ele simplesmente é como se fosse o plt.figure, ele abre a janela gráfica sem nenhuma informação. Você também pode incluir rugosidade nele. Isso quer dizer que no final, aqui embaixo, nos eixos, você vai mostrar aqueles tracinhos onde tem mais acumulado, é a maior concentração. Algumas pessoas gostam disso. E como a gente fez com um gráfico só, você pode fazer com pair plot. A gente pode fazer com pair plot, o gráfico vai ser data, o mapa superior vai ser um histograma, o mapa superior da diagonal superior vai ser um KDE plot, com fio igual a true, ou seja, ele vai fazer coloração em todo o gráfico, incluindo o zero, e a diagonal vai ser um histograma, com KDS no verdadeiro. Isso demorou, acho que estava demorando 30 segundos para poder fazer. Enquanto isso, alguma dúvida? Algum interesse? Ok. Uau, realmente está demorando agora. Com gorjetas em restaurante, existe um outro dataset, eu vou comentando enquanto está rodando, processando isso. Gorjetas em restaurante é um dataset chamado TIPS dentro do Seaborn, que a gente vai fazer esse egplot, pairplot e o nmplot, que foi o que eu comentei anteriormente, que vem dentro da... tá demorando 1 minuto e 2 segundos. Tá? E para comparar a questão da regressão, eu comentei que existem 3 gráficos de regressão. O que esse pairplot faz? Voltando aqui, agora que acabou de rodar, ele demora muito mais devido a essa parte aqui embaixo. Ele faz o KDE e daí ele começa a plotar as regiões baseadas na condição do KDE, no acúmulo dela. Todos aqui são com funções empíricas baseadas no kernel gaussiano, uma medida gaussiana por cada bin dele. Temos o histograma plot com kernel, então a gente tem aquela curvinha bonitinha, não dá para ver direito porque o gráfico é grande demais, e temos aqui o nosso histograma, nosso KDE plot, para poder fazer. Como posso ajustar as curvas de distribuição normal, gama e as outras distribuições do meu histograma no mesmo gráfico? Com o Seaborn você não vai conseguir fazer isso. Quer dizer, talvez, porque eu acho que o Seaborn tem como default o kernel gaussiano. Deixa eu dar uma olhada agora. O que você pode fazer é usar essa rotina do NumPy, tem de histogramas, se não me engano, e usar o próprio Gaussiana, Poisson, binomial, tudo mais, e criar, e inserindo na sua mesma janela gráfica. Você faz aquele join grid, que abre a janela gráfica, e vai plotando todo conforme o seu dataset, cada variável que você tiver. Isso é uma possibilidade que eu imagino agora. Eu faria, essa seria o mais imediato, tipo, menos dor de cabeça de me fazer. Cadê? Ok, ele usa kernel density estimation. Vamos dar uma olhada aqui no menu, porque eu realmente não lembro se existe. Até um Seaborns passados, ele não permitia alteração.
Aqui, permite. Agora permite. Kernel, você pode especificar a função que você tem. Ah, não. Depreciado. Suportado para kernel não gaussianos foi removido. Ele realmente foi removido antes porque estava dando muito erro. Eu, provavelmente, nunca tinha conseguido funcionar comigo. Então, ele não funciona. Realmente, você vai ter que fazer isso por fora e daí colocar interno para ele. Mas a ideia é usar isso na mesma janela gráfica. Você pode usar a mesma janela gráfica e jogando toda a informação naquilo e plotando dessa maneira. Quem não é que o Matplotlib faz, mas usando o Seaborn. Posso até ver se eu tento, é que eu estava montando o experimento de tempo ontem e eu vou tentar ver se posso tentar incluir isso para sexta-feira, por exemplo. Não aproveito para amanhã, mas para sexta-feira talvez eu consiga tentar mostrar algo semelhante assim. Tá voltando aqui, dos tipos. São gorjetas. Há um outro dataset que está dentro do Seaborn. Ele vê a total da sua fatura, quanto foi dado de gorjeta, qual foi o sexo da pessoa que deu de gorjeta, se é fumante ou não, o dia da semana, o tempo, se foi na hora do almoço, na hora do jantar, ou do café da manhã, e a quantidade de pessoas que participaram daquela mesa. Aqui não é um experimento de tempo, dado temporal, mas ele já tem alguma informação de tempo. Então, quando você faz regplot, a quantidade da sua fatura para o seu tip, que é o esperado, você espera que conforme você tem uma fatura maior, você dê uma gorjeta maior para o seu garçom. Ou para a sua garçonete, não sei. Então, existe uma tendência clara que de fato acontece, mas você vê que a pessoa aqui, conforme tem uma fatura maior, tem uma tendênciazinha a não querer dar tanta gorjeta. Esse perplot tipos como um todo. Ele mostra mais bonitinho para você. Você vê que no caso ele está scatter em ambos as diagonais e só o histograma no meio. Histograma mais simples. Se a gente coloca um kind de regularização, ou seja, um join plot, aquilo que eu mostrei anteriormente. Mas o kind, eu quero a regressão dele, ele vai fazer aquele histograma na superior e na lateral, o scatter e vai plotar o nosso ajuste com a margem de erro. O LMplot, ele faz a mesma coisa que o anterior, só que a diferença é que ele abre pela coluna que você especifica. Então, eu quero pela coluna day, que é uma classe categórica. Então, eu posso abrir ele para Thursday, Friday, então, quinta, sexta, sábado, domingo, e ele faz o ajuste por cada um deles separadamente. A mesma coisa para o LMplot. Para outra coluna, por exemplo, coluna sexo. Ele vai fazer esse ajuste, mas considerando, no caso do nosso dado do Titanic, ele vai considerar sexo homem e mulher. Existem alguns outros gráficos para variáveis categóricas, comentando sobre ela aqui, que é o sns.catplot, o gráfico categórico. Então, só lembrando que a gente tem essas classes categóricas, sobrevivência, P-classe, sexo, esses dois que a gente não usou, embarcado. Então, a gente pode usar um tamanho de bin wide de 0.15 e usar um gráfico do kind violin plot. Dessa maneira, e a gente faz um RUI para o sexo, por exemplo. Sexo. Então, idade. Por classe é a nossa variável categórica propriamente dito. Então, o SNS.catplot permite que você monte esse tipo de estrutura de gráfico. Ele apresenta cada idade, a distribuição de idade por cada categoria de sexo, por cada categoria de P-classe. É uma forma de você burlar aquela regra lá em cima que eu comentei, que o RUI não permite você usar 2 ou mais objetos. Mas, como eu falei, cada vez fica mais complicado você misturar eles. Existe o catplot, existe o split igual a true. No caso do split igual a true, o que ele faz, ele pega, em vez de cada um deles ser uma imagem, ele coloca cada um deles como uma parte do violino. Então, o female ele parte a ser um desses lados daqui, desse tipo de histograma.
do box plot, quer dizer, tipo de box plot. Também existe o chamado swarm plot. Swarm plot, ele é basicamente como se fosse uma árvore de Natal, ou questão de você ter uma daquelas fogos de artifício que você acaba saindo na direção espalhada. O que a gente faz a gente quer fazer um cat plot, e o G ele vira uma figura, um objeto com figura. Então a gente pode incluir outros gráficos desse borne, incluindo esse argumento. Eu quero que esse gráfico seja plotado dentro, ou incluído dentro dos eixos do gráfico G. Talvez ele demore um pouco. Então, continuando aqui, ele vai... então, como eu disse, ele parece uma fogo de artifício, que ele acaba mostrando mesmo com a ideia do box plot, mas com esses tracinhos pontilhados. Preferencialmente, eu não acho legal a visualização dele, mas eu já vi pessoa em economia usando isso. Então, se alguém for para essa área em algum momento, talvez vale a pena entender ele um pouco melhor. E o Titanic existe dentro do Seaborn, só que ele existe como um todo. A gente pode muito bem fazer o download do Titanic e botar o cat plot, mas dessa vez, aquilo que eu quero... Deixa eu ver. Esqueci agora o nome, desculpe. Que a Carol Duarte tinha comentado, que era a questão comigo, que era a porcentagem de sobrevivência por sexo e classe. Então, no caso dele, ele vai mostrar esse cat plot, já que é categórico. Ele vai ver o sexo, o Y vai ser a sobrevivência dele, a Rui é a classe, o kind que eu quero é o bar, e o dado do Titanic. Ele faz um gráfico bonitinho dessa maneira. Se a gente for em Titanic, nesse caso, no shape, a gente vê que ele tem os 891. Então, no caso, ele só forneceu realmente aqueles dados que a gente tinha no Seaborn. Só que ele está com colunas mais bem postas, porque se você pega e dá um head, você vê que ele tá sozinho. Não. Se ele é um adulto, homem ou não, qual é o deck de fato dele. Tipo, não é mais a cabine, é o deck dele. Tipo, onde parte do navio ele de fato está. Isso é bom porque é aquela discussão que eu comentei daquele link. Também vamos fazer então um cat plot. O deck kind é um tipo de contagem. A paleta aqui é a coloração, que é uma coloração 0.25, e o data Titanic. Então, esse aqui é um tipo de paleta de coloração. Então, eu posso ver aqui tem o deck A, B, C, D, e a contagem de passageiros por cada um deles. A gente vê em The Type, ele já especificou algumas como categoria, outras como booleano, e várias como float ou numérico inteiro. Então, é a mesma coisa que a gente usou nos outros, a gente pode mudar a paleta, a gente pode fazer em pastel, por exemplo. DAG por contagem, a gente altera ele. A gente só usa, em vez de especificar X, a gente só especifica o Y, ele vai entender de imediato que a gente não quer colocar o histograma para cima, a gente quer colocar na vertical, a gente quer colocar ele na horizontal. O deep point, ele vai mostrar o kind de pontos conectados entre si, e essas conexões a gente pode alterar, como eu comentei. A gente pode alterar a paleta por classe que a gente está fazendo. Se é sexo, a gente pode dar uma paleta de male e female. A gente pode alterar o marcador,
a gente pode alterar o estilo, só que a paleta é um dicionário, enquanto o marcador e o line style são listas. Listas que a ordem importa. Então, ele vai te mostrar bonitinho dessa forma. E você também pode especificar depois algo que você esqueceu. Eu fiz esse gráfico daqui, mas eu esqueci de setar que eu quero que a escala do x seja log. Então, você pode usar o ponto 7. E esse tipo de gráfico, com row igual a class e orientação horizontal, ele permite você quebrar essa estrutura daqui de cima, esse box plot bonitinho, em vários pequenos subplots, que visualmente, algumas vezes, eu prefiro bastante olhar dessa maneira do que olhar mais para cima, dessa forma, porque é bem mais bagunçado, para minha opinião. Bom, pessoal, a aula de hoje foi basicamente uma grande inclusão de Seaborn com pandas. Você vê que todas as questões de classes, colunas, tipos de variáveis, todo o Seaborn se comunica muito bem com pandas. Então, eu aconselho se vocês quiserem fazer um gráfico estatístico bonito, usem ou o Seaborn ou o Plotly, para quem não conhece o Plotly. Ele agora não precisa fazer antes você necessitava fazer uma conta para poder usar. Hoje em dia ele já tem offline, ele funciona de forma offline. Isso porque antes ele era um pouco pago. Hoje em dia a empresa que faz o Plotly, ele cobra por manutenção, ou por ajuda. Então ele acabou ficando open source como um todo, com a documentação melhor do que nas últimas versões. A última versão dele está muito boa, muito bem documentada. Eu posso até trazer isso na hora que eu falei de série temporal, porque ele é bem legal de você ver com série temporal. Então, carreira, fica aí contigo, porque, pessoal, valeu pela presença. Valeu, Walter. Obrigado mais uma vez pela sua aula aí, muito legal. Você chegou a mostrar agora no final como você introduz aí cor nos teus gráficos, né, via dicionário, né? Então, só o pessoal aí que perguntou, ficar atento a isso. Você pode inserir uma paleta de cores personalizada via dicionário. Isso foi bem bacana aí, você ter mostrado. Bom, então, todos, não preciso dar o recado, né? Todos já sabem, a parte da tarde aí, até as 6 horas, vocês vão estar com o vídeo dessa aula, mais o chat. Tá? E as atualizações seguem naquele mesmo link, do primeiro e-mail do primeiro dia de aula. Bom, então me despeço aqui a todos e muito obrigado, Walter, mais uma vez. Obrigado a todos pela presença e até amanhã. Bom, até amanhã, pessoal.